Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Então, meus irmãos, atendendo a um pedido de uma irmã nossa, uma inscrita do canal, vamos falar sobre ervas, né? Então, eu vou trazer aqui um material para vocês sobre classificação das ervas. É um tema muito importante porque vai explicar, né, o campo, né, de estrutura vibracional de cada erva, assim, né, como que elas atuam no nosso corpo, né. São divididas em grupos, né, então, assim, as ervas quentes ou agressivas, né, as ervas mornas ou equilibradoras, ervas frias ou específicas, né, e dentre essa categoria ainda se subdivide em ervas femininas, ervas masculinas, ervas calmantes, né, e as ervas que são específicas para fortalecer a mediunidade, a intuição, tá? Então vamos aí falar um pouquinho sobre cada uma delas. Começando falando aí sobre ervas quentes ou agressivas. Por que recebem esse nome, né? São ervas que carregam em sua estrutura vibracional energias vivas que atuam no sentido de eliminar, limpar, dissolver, anular, cortar, quebrar os acúmulos energéticos negativos que, junto ou separados das atuações espirituais negativas, envolvem suas vítimas em camadas energéticas densas, que facilmente travam os canais luminosos, seja das pessoas ou dos locais onde elas vivem. Essas ervas são como ácidos do astral, que onde encostam causam reações não só em relação aos fatores negativos, mas também exaurindo a energia vital de quem as usa. Por isso, o dogma de não usar ervas na cabeça, né? Porque seria como se estivesse tirando, né, a energia vital através aí do chakra coronário, né, o chakra frontal. Então, assim, são ervas que são muito usadas para descarrego, para tirar mesmo energias negativas, né, de pessoas e de ambientes, né. Vamos falar um pouquinho agora das ervas mornas ou equilibradoras. São ervas que carregam em sua estrutura vibracional energias vivas que atuam no sentido de corrigir os desvios energéticos causados pelo uso das ervas quentes e agressivas, harmonizando seus chakras, né, que são os centros de força, equilibrar as energias vitais importantíssimas para o bom funcionamento do organismo espiritual humano e, consequentemente, do físico. Então, assim, as ervas mornas, né, elas corrigem os desvios, assim, não somente causados também pelas ervas quentes ou agressivas, né? Mas quando a gente está começando a ter uma desarmonia interior nos chakras, assim a gente toma um banho de erva morna, né? Ou equilibradora é muito bom. São poderosíssimos energéticos, levantadores de astral e direcionadores. Ervas que podemos usar no dia a dia, sem restrição alguma. Lógico que é bom se conhecer um pouquinho de cada erva antes de se tomar banho dela, né? Então, essas duas categorias, né, uma se completa com a outra. Por exemplo, a gente pode tomar um banho só de erva quente se tiver com uma carga negativa muito grande. E aí, depois, né, no outro dia, né, se tomar banho de erva quente à noite, no outro dia pela manhã, já toma de erva equilibradora, né? Para poder já trazer essa energia, né, que levanta o astral e direciona a nossa vida. Existem também os banhos mistos, que misturam a erva quente ou a erva com a erva morna, né? Se tiver mais erva quente, o banho é quente. Se tiver mais erva morna, ele é para equilibrar, mas traz aí um potencial de limpeza, tá? Vamos falar agora das ervas frias ou específicas. Dentro dessa categoria, encontramos as ervas cujo uso se resume a algum fator extremamente específico, como as ervas medicinais, cujo uso é apenas direcionado para o tratamento do físico.
não levando em consideração seu uso religioso. Outros fatores compõem essa categoria que concentra as ervas cujos fatores religiosos e espirituais são muito bem definidos e não são generalizados como nas outras categorias. Então, assim, agora vai se subdividir aí a erva fria para poder a gente estar estudando um pouquinho sobre cada uma. Então, vamos falar sobre as ervas femininas, que é uma erva fria ou específica. Quando falamos de ervas femininas, falamos de autoestima e potencialização do fator humano feminino. São ervas muito ligadas também ao fator espiritual humano, à sensibilidade do espírito. Aí eu posso trazer aí para vocês um exemplo da rosa vermelha, né, a artemísia, a malva, né, e assim sucessivamente. Vamos falar das ervas masculinas agora. Da mesma forma que as ervas femininas não são simplesmente atratoras desse fator, mas potencializadoras do seu estado natural. O fator humano masculino está bastante ligado ao aspecto material da vida, sendo que algumas dessas ervas aparecem também como atratoras de prosperidade. Então, assim, vamos trazer um exemplo aí, né? A folha de café, o louro, o romã, né? Que trazem aí a prosperidade, além de ser uma erva de fator masculino, tá? Ervas calmantes são ervas que não atuam somente no corpo físico, por características fitoquímicas, atuam nos organismos espirituais e em seus sistemas nervosos, no sentido de tranquilizar um espírito ou um ambiente em turbulência. Exemplo aí, né? A capim-cidreira, a melissa, a camomila, né? Vamos falar de ervas fortalecedoras da mediunidade ou intuição, né? É uma erva aí que a gente tem que tomar cuidado, né, para estar usando, né? Algumas delas não trazem somente essa função de fortalecer a mediunidade, né? Ela traz a função de fortalecer, né, o chakra coronário, né? Porque se a pessoa tiver em muito desequilíbrio, né, é sinal que o chakra coronário dela está desequilibrado e ela não está recebendo as intuições, né, do plano espiritual superior, né? Está sendo só obsediada. Então, às vezes se passa, né, uma certa erva que teria aí um processo de fortalecer a mediunidade, mas isso é para fortalecer o chakra coronário, a intuição, né? Para que a pessoa consiga se ligar mais ao plano espiritual superior, né? Aos bons espíritos. São ervas que atuam no sentido puramente espiritual, agindo em nossos centros de força e canais mediúnicos, facilitando assim a atuação dos trabalhadores do astral em nosso aparelho mediúnico, facultando ao espírito a energia necessária e a limpeza precisa para que sejamos canais adequados para a espiritualidade. Lembrando que elas também são usadas, né, para desbloquear, né, para limpar o chakra coronário, para que a pessoa consiga receber mais as intuições do plano espiritual superior do que de obsessores, né? Porque uma pessoa que é obsediada, né, e que acaba assim agindo de acordo com o que o obsessor quer, ela é médium, né? Em maior ou menor grau ela é médium. Todos nós somos médiums, né? Então, assim, é necessário com que a gente limpe de vez em quando o chakra coronário, né? Então, essas ervas são específicas, né, que podem ser usadas na cabeça, tá? Que é o jasmim, a alfazema, a rosa branca e anis estrelado. Mas eu digo para serem usadas somente com orientação, tá, gente? Porque assim, como que a gente vai ativar algo, né, se tiver em desequilíbrio? Então tem que ser por orientação espiritual. A rosa branca, ela causa uma limpeza leve, né, e transmite aquela paz, sabe, no chakra coronário. E traz o equilíbrio. É uma das ervas que pode sim ser usada, né, sem medo. Mas as demais, né, a alfazema, né, que é uma erva que também ela é muito feminina, né, a rosa branca, a alfazema, eu aconselho somente usar
mulheres, né? Se a pessoa não tem nenhum problema mediúnico, né? Eu acredito que fique mais fácil para que venha esse entendimento da limpeza do chakra coronário, né? As duas fazem essa limpeza e esse equilíbrio, tá? O jasmim, anis estrelado, aí já são outras categorias, né? O anis ajuda na concentração, então assim, geralmente os guias passam quando a pessoa está com dificuldade, né? Para concentrar em orações, essas coisas assim. Né, quando ela está se ligando muito mais ao obsessor do que ao espírito de luz, né, deixando com que eles orientem ela no seu dia a dia, tá? Então, assim, cada erva, gente, traz aí a sua característica principal de trabalho, né? Tem uma outra erva, que é o cipó caboclo, que ela também é fortalecedora da mediunidade, mas ela é uma erva ótima para proteção, por exemplo, para você usar um pedacinho, né, dentro da sua bolsa, dentro da sua carteira, ou então fazer um brevezinho, né, que é colocar um paninho, costurar, colocar com um alfinetezinho na parte de dentro da roupa, né, é uma erva que é muito boa para concentração também, né, mas a espiritualidade sabe qual que é o momento de indicar essas ervas, tá? Então, eu peço para que vocês tenham cuidado no uso dessas ervas, porque não podem ser usadas assim de forma indiscriminada, tá bom? Então é isso, gente. Trazendo aí um pouquinho, né, das ervas, a gente falou aqui hoje da classificação, né, que é o importante da gente saber, né, e o quanto que a espiritualidade é conhecedora de todo esse material, com muito mais sabedoria do que a gente, porque eles conseguem ver a atuação da erva em nós, né? E nós só podemos usar a erva assim, né, de forma intuitiva, né? De acordo com o que foi intuído, no caso das ervas equilibradoras, né? Mesmo assim, ainda tem que se tomar um cuidado, porque vamos supor, né? Existem ervas que vão trazer aí uma agilidade para a pessoa, agilidade para pensar, uma agilidade para agir, se a pessoa está muito prostrada, muito quieta. E aí, se a pessoa que já está acelerada tomar um banho com essa erva, você imagina como é que ela não vai ficar, né? Então, a gente tem que ter cuidado, cautela para usar essas ervas nos banhos, tá bom? Nos próximos vídeos eu vou ver se assim vou trazendo um pouquinho mais sobre as ervas para que a gente vá falando, né? E aí vocês vão podendo entender um pouquinho melhor sobre cada uma, tá bom? Meu saravá fraterno a todos, axé.